para aumentar o conhecimento, não é, de vocês. Então, tem essa semana, tem a próxima, não é? Então, vamos lá para cima. Que Lima. Prof, o aulão de verso vai ser naquela mesma sala da última aula? Eu não sei te dizer, não é? Eu não sei te dizer. Aí é com o professor Isaqueu. Se puder colocar aí, quem tiver aí na plataforma aí, puder colocar o local do aulão, eu agradeço aí, que realmente eu não sei se vai, eu não sei se vai ser no Senac, não é? Eu não sei se vai ser no Senac, não sei dizer, não é? Eu acho que vai ser no Senac, tá? Então vamos embora. Bora começar, né, a live. E aí, mais uma vez, pessoal, eu mandei aí para o mandei aí para Joyce o material de hoje. Quem puder ver aí, dá uma olhadinha aí, por favor. Viu que eu tinha mandado para Isaqueu, mas acho que Isaqueu não viu. Então, eu reenviei para Joyce aí. Beleza? Eixe, Maria. Porra de flanelinha. Não me esquente, não, o cabeção, não, Alexandre. Não me esquente, não. Vamos lá. Bora para as questões aqui, não é? Eu vou fazer uma leitura lenta, tá? Para vocês, se vocês não, se tiver o material aí, aí vocês me digam, tá? Para que eu dê uma acelerada. Enquanto o material não chegar, aí eu dou uma paradinha, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. De acordo com o capítulo 5 do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741, é assegurado às pessoas idosas o direito à participação em atividades culturais e de lazer, que inclui um desconto mínimo de... Pessoal, presta atenção. Quando a gente vai trabalhar Estatuto do Idoso, se liga nessas 3 idades. Quer dizer, perdão, pessoal. Não é Estatuto do Idoso, é Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Sim, olha aí, estou preparado, já colocou. Ó, aula universo será no Senac, na sala maior, tá? Então aí, já dito aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, ó, eu tenho que observar 3 idades: 60, 65 e 80. Cuidado, que muita gente acha que a pessoa é considerada idosa a partir dos 65. Não é. É a partir dos 60. Então, o cara é considerado idoso aqui, ó, a partir dos 60. Emanuel, e os 65 seria de quê? Os 65 seria para a questão de gratuidade. Então, ó, aqui, ó, é gratuidade. E 80 é uma questão de prioridade. Como assim? Ora, quando você vai para qualquer local, tem preferência, né? Aí tem lá, idoso. Idoso é a partir dos 60. Concordam comigo? Todavia, quando o cara tem 80 anos, ele vai ter prioridade ou preferência sobre todos os idosos. Entenderam aí? Então, essas 3 idades. Mas a pergunta aqui nos traz a questão justamente de gratuidade e de desconto. A gratuidade e desconto é a partir de quanto? De 50%. Não é nem 25%, nem 30%, nem 40%. Então, os idosos, não é? Vão ter aí o desconto de 50%, não é? Vão ter aí o descontozinho aí de 50%. Então, dizer para vocês que estão estudando o Estatuto do Idoso, não é? Cara, aqui é uma questão de decoreba.
Estatuto do Idoso e questão de decoreba, tá? É ler aqueles principais artigos ali, não é? Que principalmente o artigo 20, que vai tratar sobre educação, cultura, esporte e lazer, que é justamente nessa questão de lazer que vem a questão aqui, não é? De, como é que se diz? De desconto aqui para idosos. Então, se ligar nessa parte aqui, não é? Sempre tem questões aí tratando desse tema aí, educação, não é? Lazer, cultura e esportes. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Segunda questão. Ana é uma educadora física e está planejando um programa de atividades físicas para um grupo de idosos em um centro comunitário. Ao revisar o Estatuto da Pessoa Idosa, Ana quer garantir que o programa esteja em conformidade com a legislação. Então, veja, mais uma questão que vai envolver esse capítulo 5, que é educação, cultura, esporte e lazer, tá? Então, mais uma questão que vai envolver, não é, esse capítulo aqui. Então, bora lá. Qual das seguintes ações de Ana estaria alinhada com as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa? Letra A. Excluir. Ora, excluir idosos com mais de 80 anos, pois o Estatuto sugere atividade física apenas para as pessoas entre 60 e 80. Claro que não, não é? Aí você tem o artigo 26. O artigo 26 ele é claro quando diz lá a pessoa idosa, e aí a pessoa idosa, 60 para cima, tem o direito ao exercício, não é? Tem o direito à educação, não é? Cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de vida. Tá certo? Professor, teve muitos bizus para o aulão de véspera de Caruaru. Quero gabaritar extravagante. Vamos lá, a gente vai, não é? Vamos gabaritar aí, tá certo? Hoje a gente vai tratar a legislação extravagante hoje, tem como base mais o ECA, Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente e o Código Florestal, tá? A gente vai trabalhar mais isso hoje, tá certo? E outra live, a gente trabalha o restante, tá? Porque aí faltaria, não é? Faltaria aí a Lei Maria da Penha, né? Você tem aí a Lei Maria da Penha, deixa eu ver mais. A Lei do Desarmamento, não é isso? A Lei do Desarmamento, deixa eu ver mais, que falta aqui para a gente. A Lei 13.022, a Lei de Abuso de Autoridade, não é isso? Então, falta a Lei de Desarmamento. Então, a gente deixa para trabalhar essas leis uma outra oportunidade. Por quê? Porque essas daqui que a gente vai trabalhar, principalmente, presta atenção, principalmente o Código Florestal, principalmente esse. Porra, o Código Florestal, é difícil alguém ter a leitura do Código Florestal. Então a gente vai fixar essas leis hoje para facilitar a vida de vocês, tá certo? E em outra live a gente vai buscar essas outras leis aí, tá certo, meu filho? Beleza? Vamos para cima. Oferecer descontos de 30% nas taxas do programa, não é? Para idosos cumprindo o requisito mínimo de desconto. Não, é 50%, meu amigo. O requisito mínimo é 50%, não é de 30%, não.
Assegurar que as atividades físicas sejam adaptadas para atender às limitações físicas específicas dos idosos. Letra C, corretíssimo. Tá? Professor, essas questões não já caíram em outra live e na Super Ronda, lá no Senac, tem questões que caíram lá e tem questões que não caíram, tá certo? Beleza? Tem questões que caíram lá e outras questões que também não caíram, tá? São misturadas aqui, tá certo? Beleza? Porque lembre-se sempre, pessoal, veja, tem questões, tem pessoas que não viram, não estiveram lá na live, então a gente mistura questões que a gente acha que sempre vão cair, então aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ver, estão vendo agora, e vocês que já viram, veem novamente, mas só tem questões que caíram lá? Não, tem outras questões aqui diferenciadas, tá certo? Essas questões são tudo IBAN? Jamais, Juliana. Jamais. Porque você vai procurar questões do IBAN e você não encontra, tá? E o que encontra é o mínimo possível, não é? O que encontra é o mínimo possível. Então, o que a gente faz? A gente adapta as questões de acordo com a banca. Então, IBAN. Qual seria uma banca parecida com o IBAN? CESP? Claro que não. FGV? Claro que não. Então, quais seriam as bancas próximas ao IBAN? Bora lá. VUNESP, não é? Consulpan, tá certo? AOCP, IBFC. Então, a gente tem que trabalhar, infelizmente, não é? Com outras bancas, porque, infelizmente, essa banca é praticamente mesmo. Não tem questões, por exemplo, Código Florestal. Ela pediu o Código Florestal, mas ela não tem nenhuma questão do Código Florestal. Não é? É problema. Tá certo? Limitar o acesso de idosos às atividades físicas? Não, limitar jamais. Não é? Ele deve se assegurar. Tranquilo? Não, IGEDUC não. IGEDUC, até porque IGEDUC, não é? A IGEDUC é certa e errada, não é? IGEDUC é certa e errada, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar, pessoal, vamos lá, vamos continuar. A Lei 12.651, Lei de Proteção da Vegetação Nativa, e cuidado, né? Fala Lei de Proteção da Vegetação Nativa, você pensa que lei é essa? É o Código Florestal, não é? Porque o Código Florestal realmente, não é? Realmente ela vai proteger a nossa vegetação nativa. Então, bora lá. Criou o Cadastro Ambiental Rural. Então, cuidado. É uma questão que eu estou apostando, não é? É uma questão que eu estou apostando, que é a questão do CA, tá? Do CA. Então, o Cadastro Ambiental Rural é uma questão que eu estou apostando que ela vai cair. Então, vamos lá. Como registro público eletrônico de âmbito nacional. Obrigatório. E aqui você tem que se ligar. O CA, ele é obrigatório, pessoal, para todos os imóveis rurais. Quando ele diz para todos os imóveis rurais, a gente está se referindo ao quê? A pequena propriedade, a média propriedade, a grandes propriedades, ou chamados latifúndios, e a propriedade familiar. Então, esse CA, ele é obrigatório para todos esses imóveis rurais. E qual é a finalidade? De integrar as informações ambientais e compor a base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, bem como para o combate ao desmatamento ilegal.
sobre o cadastro ambiental rural, o CA. É correto afirmar? Vamos lá. Letra A. Segundo estabelece expressamente a Lei 12.651, Código, o cadastramento será considerado título? Não. Nada do cadastramento será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade. O CA busca identificar a propriedade rural e não determinar como título para fins de reconhecimento. É o que está aqui no artigo 29. Identificação do proprietário possuidor rural. Então, o CA serve para identificação do proprietário ou do possuidor rural. Não é para adquirir título de propriedade. Vamos lá. A inscrição do imóvel rural, o CA, exigirá a identificação do proprietário ou possuidor rural, comprovação da propriedade ou posse e identificação do imóvel. Até aqui está certo. Até aqui está certo. Onde está o erro? O erro está aqui agora. Não sendo necessária informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa. Meu amigo, justamente esse cadastro é para preservar os remanescentes da vegetação nativa também, não é? Para impedir justamente o desmatamento. Então, errado também a letra B. Letra C. A lei estabelece que a inscrição do CA não é obrigatória para todas as propriedades. Errado. Ela é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais. Para todas as propriedades e posses rurais. Então, errada também a letra C. Para que o proprietário, letra D, para que o proprietário se desobrigue de inscrever a propriedade no CA, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóvel. Já disse a vocês. O CA não serve como título de propriedade. O CA é para identificar. O CA serve para identificar o imóvel rural. Acabou-se. Tá? Então, serve para identificar o imóvel rural. Tranquilo? Beleza? Então, se você for lá para o artigo 29, que diz lá do cadastramento rural, né, vai dizer justamente isso aqui. É criado o cadastro ambiental rural no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, registro público eletrônico de âmbito nacional. Obrigatório para todos os imóveis rurais. Tá certo? Então, letra D está errado. Letra E. A inscrição do CA deve ocorrer junto ao órgão ambiental estadual ou municipal competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Letra E. Tá certo? Então, tanto pode ser o CA. Esse CA deve ocorrer junto à inscrição ou junto de um órgão ambiental estadual ou junto de um órgão ambiental municipal. Mas o importante é que haja esse cadastramento ambiental rural. Tá? Quarta questão. As áreas de preservação permanente, APP, e de reserva legal têm importante papel na preservação e proteção de áreas de grande importância ambiental, como na Amazônia. E aqui, são essas duas questões, a gente trabalhou no aulão de Caruaru, já está trabalhando de novo. Por quê? Porque ele está falando em APP, Área de Preservação Permanente. E como eu disse lá para vocês, não é? No aulão,
E aqui eu vou dizer para vocês novamente, a gente está apostando em conceitos de APP, que a banca vai trabalhar APP, vai trabalhar reserva legal, vai trabalhar cadastramento ambiental rural, não é? Vai trabalhar, como é que se diz, a questão da Amazônia Legal, vai trabalhar a questão da propriedade familiar. Então, a gente está apostando nessas questões. Então, quanto mais eu trazer essas questões para vocês, vai ser melhor. Até porque o Código Florestal é muito grande, cara. A gente não pode, não é, dar um mergulho no mar. Não. A gente tem que ser objetivo no Código Florestal, não é? Ser objetivo. O que a banca quer de vocês, guardas municipais, quando quer pedir o Código Florestal? Ele quer que você saiba o que é a área de preservação permanente. Ele quer que você saiba o que é uma reserva legal. Ele quer que você saiba o que é um cadastramento ambiental rural. Ele quer que você saiba o que é uma propriedade familiar rural. Fora disso aqui, qualquer questão fora disso aqui, pessoal, é um absurdo cobrar para vocês, porque vocês não estamos fazendo concurso para o IBAMA. A gente não está aqui fazendo concurso para o IBAMA. A gente está fazendo concurso para a Guarda Municipal de Caruaru. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a gente tem que focar nas ações que vocês vão praticar. Se cobrou o Código Florestal de vocês, então, o que você, Guarda Municipal de Caruaru, tem que saber? Tem que saber o artigo 3º, os conceitos, o que é manguezais, não é? O que é o conceito de Amazônia Legal, o que é o conceito de pousio, não é? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Pode cair outras questões? Pode. Agora vai ser uma bela de uma cagada dessa banca, não é? Porque vai cobrar coisas que vocês não vão fazer, não é? Eu tenho pós-graduação em Direito Ambiental, não é? Então, tem coisas aqui desse Código Florestal que não servem para mim. E uma prova para advogado ambiental tem que cair aquelas questões que eu vou trabalhar no exercício da minha função. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Então, vamos lá, não é? Então, a Amazônia é uma coisa, lembrar que a Amazônia é uma coisa, a Amazônia Legal é outra coisa, tá? A Amazônia é uma coisa, a Amazônia é o Estado, tá? A Amazônia Legal é outra coisa totalmente diferente. Então, justamente para fazer essa questão, se você não entender a diferença entre Amazônia e Amazônia Legal, você não vai conseguir fazer essa questão. Então, quando eu falo em Amazônia Legal, eu estou falando nos estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e as regiões situadas ao norte, presta atenção, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º, ao sul dos estados de Tocantins e Goiás, e a oeste, não é? Do meridiano de grau 44, né? Oeste do estado do Maranhão. Então, ó, beleza? Então, vamos embora. Então, isso é a Amazônia Legal. Então, que sobre o tema é correto afirmar que a ocorrência de supressão, que é supressão? Supressão é retirar, tá? De vegetação nas áreas da APP, sem autorização, obriga o proprietário, possuidor, ocupante, a recuperar parte do proponente do projeto e que desmatou quando ocupou a área. Meus amigos, preste atenção. A regra
é não fazer a supressão, não é? A alternativa está um pouco confusa, não é? Mas ela está incorreta, não é? Por quê? Quando você pega o artigo 7º, ele vai dizer lá, 7, parágrafo 1º, tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, ou seja, houve um desmatamento, o proprietário da área, possuidor ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nessa lei. Então, a regra, veja a regra, é a não supressão, é não desmatar, tá certo? As áreas de reserva legal, então letra A está incorreta. As áreas de reserva legal podem ser delimitadas em imóveis cujas áreas se encontram a chamada zona urbana do município, não é? As áreas de reserva legal também podem ser delimitadas em imóveis, tá certo? Que se você pegar, preste atenção, você pegar o conceito de reserva legal, que está lá no artigo 3º, que ele vai dizer área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Preste atenção, vai dar área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12. Então, o artigo 12 vai delimitar lá, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos, aí veja só, dos recursos naturais do imóvel rural. Só que tem o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, ó, da chamada área verde. Área verde. Pessoal, a área verde, não é? São locais de preservação ambiental nos centros urbanos. E que muita gente invade, né? Infelizmente, muita gente invade. Então, você tem essas áreas de reserva legal também na área urbana, que são, não é, chamadas de áreas verdes, que infelizmente a cada dia, não é, está desaparecendo, infelizmente. Então, mas aqui é a nossa resposta, tá? As APPs, área de preservação permanente, são espaços onde a supressão da vegetação é a regra, jamais é a exceção e não a regra. A manutenção da área de reserva legal na Amazônia não. E aqui é o grande erro. Não é na Amazônia, é na Amazônia legal. Tem percentuais diferentes. Tem sim, não é? Aí você vai para o artigo 12. Essas áreas de preservação são o seguinte, por exemplo, na Amazônia legal, quando o imóvel está localizado na Amazônia legal, aí tem. Essa é a regrinha aqui, ó. 80% do imóvel situado em área, então tem que manter 80%, não é? De preservação. 35% no Cerrado, 20% em Campos Gerais. Então, mais uma vez, dentro da Amazônia Legal, que são aqueles estados que eu falei, tá? Fora da Amazônia Legal, o percentual de preservação é apenas, vê só, de 20%. Por isso que a turma desmata à vontade. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vai ter aula aqui também para a gente de trânsito? Eu acho que sim, Matheus, com certeza. Não é? Acho que sim, com certeza. Deve ter, tá? Eric, boa noite, professor. Vai ter um revisaço para o pessoal que não consegue ir ao aulão de véspera. A gente tá vendo aí na sexta-feira, viu? O sextaço na sexta-feira. Tá certo, Eric? A gente tá vendo aí, tá? Pessoal, vamos, ó.
Essas lives são gratuitas, né, para todo mundo aí. Então, o que é que a gente pede? Deixa o like aí. Deixa o like, mete o like para cima. Mete o like para cima, pessoal. Tá gostando da live? Comenta aí. Tá com alguma dúvida? Comenta aqui que eu respondo aí para vocês. Tá certo? Tranquilo? Simbora. Vamos para a próxima questão. Por exemplo, essa questão, não é? É uma questão nova, que a gente não trabalhou ainda. Bora trabalhar. Área protegida, coberta ou não, presta atenção nos conceitos, principalmente aqueles conceitos com previsão lá nesse artigo aqui, ó. Artigo 3º. Área protegida, coberta ou não, por vegetação nativa. Isso aqui, ó, presta atenção. Esse termo aqui, vegetação nativa, é o bizu. Vegetação nativa é o bizu para você matar a questão. Por quê? Porque na reserva legal, não é? A ideia é assegurar o uso econômico de modo sustentável. Presta atenção. Para você não confundir APP com reserva legal. Na reserva legal, o que busca lá na reserva legal? Obviamente, eu manter uma propriedade, eu tenho que manter uma propriedade, preste atenção, na reserva legal. Eu devo manter uma propriedade ou uma posse rural, não é? E dentro disso aqui, eu vou buscar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Então, eu vou utilizar a propriedade, e vou o quê? Eu vou buscar preservar de modo sustentável os recursos naturais, auxiliando a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, não é? Já na área de preservação permanente, se liga, é uma área protegida. A área de preservação permanente é uma área protegida, que vai ser coberta ou não por uma vegetação nativa. E qual é a função do APP? Não é? E qual é a função do APP? É preservar. Ele tem uma função ambiental. Qual é a função ambiental? Preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e principalmente a biodiversidade. Tá certo? Então, isso é a grande diferença, não é? A grande diferença entre APP e reserva legal. Então, quando ele falou área protegida, coberta ou não, meu amigo, não pode ser reserva legal. Não pode ser reserva legal. Ah, Emanuel, não é? Pode ser área de manguezal, muito menos área de manguezal, não é? É letra C, meus amigos. Área de preservação permanente. Temos aqui uma área de preservação permanente. Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima questão. Segundo a Lei 12.651, não é? A definição de área de preservação ambiental. Então, mais uma questão para a gente definir, não é? O conceito de APP, para ficar bem fixo para você. Sim, eu falei de manguezal e
E não deu o conceito de manguezal, né? Não deu o conceito de manguezal. O que é um manguezal? É um ecossistema litorâneo, ou seja, para que haja um manguezal, você tem que estar em área litorânea, não é? Litorânea, que ocorre em terrenos baixos. E o grande ponto do manguezal é o quê? Que esses terrenos baixos, em área litorânea, estão sujeitos ao quê? Às ações das marés. Aí vem ó, aquela ideia de formado por, olha o termo, né? Vasas lodosas. Ou seja, né? Aquele lodo que quando você pisa, né? Daquele lodão, quem já foi em um mangue, em um manguezal, sabe. Então, né? As quais se associa predominantemente a uma vegetação natural conhecida como mangue. Beleza? Tranquilo? Então, bora para cá. Então, mais uma vez, letra A, área localizada dentro de propriedade rural com a função de assegurar. Ó, se é assegurar o uso econômico. Eita, todo mundo aqui mandando mensagem para mim agora. Peraí, viu? Deixa eu diminuir aqui. Não é? Deixa aqui eu diminuir aqui. Área localizada dentro da propriedade rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Pessoal, ora, isso é APP? Não. Isso aqui é o conceito de reserva legal. Isso aqui é conceito de reserva legal. Está aqui, ó. A banca trouxe o conceito de reserva legal. Área localizada no interior, artigo 3º, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Estão errado. B, área localizada no entorno de propriedade rural, com a função. Ora, se é uso econômico de modo sustentável, mais uma vez, temos aqui o conceito de reserva legal. C, área localizada perto das nascentes e de olhos d'água, independentemente de topografia, com a função de auxiliar a conservação e a reabilitação de processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção. Oxe, ele misturou aqui, ó. Ele misturou o conceito da letra C, o conceito de reserva legal com o conceito de APP. Que loucura, né? Ele fez a mistura aqui, ó. Reserva legal e APP. Misturou os conceitos. Letra D. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Iniciou certo. Com função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Certíssimo conceito de APP. Pessoal, lembrando para vocês duas coisas. Primeiro, deixa o like. Segundo, nosso aulão de véspera, Caruaru. Esse final de semana, o outro, né? Dia 27, nosso aulão de véspera. Não perca, porque é aquele momento para você tirar as últimas dúvidas. É aquele momento para aquela questão que você esperava da prova vir. E vocês sabem que quem estuda com os professores do Estou Preparado, vocês sabem que muitas questões dos nossos alunos de véspera caem na prova, não é? Caem na prova. Então, com certeza, nesse aulão de véspera, além de vocês revisarem, tenho certeza que no domingo, várias questões que vocês trabalharem no aulão de véspera vai estar na tua prova, com certeza. Lembrando, o aulão de véspera vai ser no dia 27. Dia 27, no Senac Caruaru, né? É aquele Senac que fica colado ao shopping, né? O shopping novo de Caruaru. Então, dia todo, velho. Dia todo. Vê só
Só tem fera. Deixa eu botar o óculos para botar aqui. Só tem fera. Professor Júlio César Matos. Esse é o cara de penal e processo penal. Professor Douglas, o cara do raciocínio lógico. Professora Viviane Maia, meu amigo, a mulher sabe tudo de direito constitucional e direito administrativo, não é? Aí você tem, não é? O nosso informático Tiago Melo, né? O cara sabe tudo de informática, não é? Nós temos a nossa queridíssima professora, né, de português aí, Letícia. Letícia sabe tudo de português, né? Sabe tudo de português. Aí temos um doidinho, não é que não sabe porra nenhuma de nada, que é o tal de Emanuel Tadeu, que vai estar lá também, não é? Que não sabe porra nenhuma, vai estar lá. Então, vocês não podem perder. Esse aulão vai ser o chamado pipoco, não é? É o aulão pipoco. Então, simbora. Simbora. Bora lá. Próxima questão. Assinala a alternativa. Félix Barbeiro, eu sei que tu vai. Eu sei que você vai. Eu sei que você vai. Você já pediu já o Instagram da menina, não é? Vem com essa conversinha mole, que tem medo de ir sozinho de moto. Conversinha mole. Eu tô ligado em tu, né? Leva o café. Leva o café que eu vou tomar o café lá. Isso? É nós na fita. Simbora. Simbora. Vamos lá. Questão de número 7. Assinala a alternativa que está de acordo com a Lei 12.651. Né? Letra A. É vedado o acesso de pessoas a áreas de preservação permanente para obtenção de água. Não, pô. Não. Né? Deixe ele, prof. Ah, Elai, deixo nada. Isso é o mala. Isso é o mala, Elai. Vamos lá. Ó, é vedado o acesso de pessoas a áreas de preservação para obtenção de água. Não, pessoal, não. É errado. O acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, ela vai ser autorizada em 2 casos. Se liga. O acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente é autorizado em 2 casos. Primeiro, para obtenção de água e atividades de baixo impacto ambiental. Emanuel, me dá um exemplo aí de atividade de baixo impacto ambiental. O famoso ecoturismo, né? O ecoturismo é uma atividade de baixo impacto ambiental. E é muito bom, por quê? Porque ajuda na preservação, não é, daquela área, né? Para que as pessoas não. Porque você, no ecoturismo, né? Quem tem uma área de preservação permanente, não é? Ele fatura com o ecoturismo e, ao mesmo tempo que ele fatura, ele preserva. Então, o ecoturismo é uma atividade de baixo impacto ambiental, não é? Que é permitida nas APPs. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto estão sujeitos à constituição da reserva legal? Não. Por quê? Veja o seguinte: não estão sujeitos. Olha o erro aqui, ó. Não estão sujeitos. O artigo 12, parágrafo 3, os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento não estão sujeitos à constituição, não é? Da reserva legal. Não estão sujeitos. E aqui diz que estão sujeitos. Infelizmente, devia estar sujeitos. Devia estar, mas infelizmente não estão. C. O órgão federal integrante do CISNAMA deverá aprovar a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR. Ora, o que foi que a gente falou? Pessoal, o erro está em indicar o órgão federal.
Não é o órgão federal, é cadastro ambiental rural. Esse cadastro ambiental rural atribui tal competência ao órgão estadual e não ao órgão federal. Tá certo? Letra D. No parcelamento de imóveis rurais, a área de reserva poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Eu não gosto disso. Eu acho isso. Esse parcelamento não é com condomínios. Como cara de meio ambiente, eu não gosto. Mas fizeram vista grossa nisso aí. Então cabe. Infelizmente cabe. Né? Está aqui no artigo 14, parágrafo único, que diz: no parcelamento de imóveis rurais, a área de reserva legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. E é dispensado o estabelecimento de nexo causal dispensado não. De nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras particulares. Não é dispensado o nexo causal, não. Tem que haver, se a conduta do indivíduo existe uma relação de causalidade com o fogo. Se a conduta do indivíduo tem uma relação de causalidade com o fogo. Se tiver, meus amigos, chorou. Então, não é? É necessário o estabelecimento do nexo causal. Está aqui, ó. A Lei 12.648, artigo 38, parágrafo 4. E aqui questões sobre o ECA, não é? Pessoal, mais uma vez dizer para vocês, ó, tá com dúvida, mete o dedo aí. Tá com dúvida, mete o dedo aí. Mete o dedo aí. Tá? Mete o dedo. Então, tá com dúvida, pergunta aí. Mete o dedo para fazer o like, tá? E se vocês estão gostando da live, faz aí o comentário aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz no seu artigo 121, estabelece que a internação da criança e do adolescente constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito. A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O artigo 3º do artigo citado deixa claro que, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá. Pessoal, muito cuidado. Toma muito cuidado pelo seguinte. É muito comum, quando a gente pega o ECA, perguntar ao aluno, o ECA é aplicado até quantos anos? O aluno dizer, 18 anos. É aplicado até os 18 anos. Isso é um erro muito grande. O ECA é aplicado até os 21 anos. Caraca, Emanuel, quer dizer que o ECA pode ser aplicado até os 21 anos? Pode ser sim. Pode ser sim, não é? Então, uma coisa, preste atenção. Uma coisa é dizer, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade completos. Considera-se adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Uma coisa é você estabelecer a idade de criança e do adolescente. Outra coisa é estabelecer a aplicação do ECA. Então, o ECA, em regra, ele é aplicado até 18 anos. Em regra, e excepcionalmente, dos 18 aos 21 anos. E excepcionalmente, dos 18 aos 21 anos. Emanuel, por quê? Porra, o cara com 19, 20, 21, o cara já é, Emanuel, o cara já é adulto. Opa, calma, mas bora lá.
Qual é a ideia aqui? Vamos imaginar que o cara cometeu um ato infracional aos 17 anos. Ato infracional, 17, dentro do ECA. Mas ele só foi julgado, o processo só iniciou quando ele tinha 18 anos. 18. Ah, o que diz o ECA? Que, bora para cá, artigo 121, parágrafo 3º, ECA, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Então, bora lá. Ele iniciou o processo aos 18, foi condenado aos 18, 3 anos, 21. Entenderam aqui porque até os 21 anos, 18 mais 3, 21. É a nossa resposta. Letra B, 3 anos. Entenderam aí, pessoal? Então, cuidado. O ECA regra até 18, excepcionalmente do 18 aos 21. Por que aos 21? Porque eu posso ter uma pena máxima de 3 anos. 18 mais 3, 21. Tá? 9. E se começar o processo com 19? Aí só teria 2 anos, Eric. No máximo, né? 3. Aí só teria 2 anos. Se começar com 20, só teria 1 ano. Entendeu aí? Beleza? Assinala a alternativa correta sobre direito à educação, cultura, ou esporte ou lazer. Presente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais ou responsáveis têm a opção de matricular. Opção de matricular, não, amigo. Opção de matricular negativo. Os pais têm. Desculpem. Os pais têm obrigação. E o processo pode começar após ele completar 21 anos? Pode. Enquanto ele tiver 21 anos, ele vai sofrer a penalidade. Lembre que 21 anos é um ciclo de 12 meses. Beleza? Então, é errado. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Certíssimo, né? Letra B aqui, ó. É direito dos pais. Artigo 53, parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, olha o erro aqui, ó, não possuem qualquer dever de comunicar ao Conselho Tutelar maus tratos envolvendo. Meu amigo, é obrigação. Está aqui também, ó. Os dirigentes de estabelecimento, artigo 56. Comunicar ao Conselho Tutelar maus tratos envolvendo seus alunos. Está aqui. Está aqui. É dever do Estado assegurar a criança ou adolescente o atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Qual é o erro aqui? O atendimento é de 0 a 5 anos de idade. Porque isso é uma questão que sempre cai. Sempre cai e geralmente colocam 7 anos. Né? De 0 a 7 anos. É de 0 a 5 anos. 0 a 5 anos. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular não importa, importa sim. Importa a responsabilidade da autoridade competente. 10. Sobre o ECA, assinala a alternativa correta. A prática de ato infracional por criança e ou adolescente pode implicar imposição de medida. Opa, peraí. Opa, calma. Deixa eu fazer uma... Botar aqui. Por criança ou adolescente pode implicar a imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida, a depender da gravidade do bem jurídico ofendido. Questão que, pessoal? Errada.
Emanuel, por que está errada? Porque, bicho, criança não cumpre medida socioeducativa. Criança não cumpre medida socioeducativa. Somente o adolescente. A medida socioeducativa de advertência, segundo o ECA, é aplicada pela autoridade policial quando verificada a prática que teve com uma ameaça. Pessoal, pelo amor de Deus. Apenas a autoridade judicial pode aplicar qualquer medida em relação a criança ou adolescente. Não é nada de autoridade policial. Tá certo? Segundo o STJ, para a configuração do delito descrito no artigo 244-B, que é aquele corromper, facilitar a corrupção de menores, ou seja, corrupção, delito de corrupção de menores, com ele praticando infração, corrompeu ou induzindo a prática, é imprescindível a prova. Olha o erro aqui. É imprescindível. Olha o erro aqui. Deixa eu botar aqui de outra cor. Eita, aí vocês não vão enxergar. O erro está aqui. É imprescindível a prova de efetiva corrupção. Não, meus amigos. Não é preciso, não. Quando você já chama, não é? Quando você já chama o cara para praticar qualquer ato, acabou-se, não é? Acabou-se. Fudeu, já caracterizou a corrupção de menores, não é? Já caracterizou a corrupção de menores. Então, meus amigos, não é? Não a letra D, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz a C, aqui a C. A súmula, você tem uma súmula, que é a súmula 500 do STJ, não é? A súmula 500 do STJ, que diz: a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito formal. É crime formal, não é crime material. Beleza? Então, se liga aí, tá certo? Bora lá, próxima questão. Opa, próxima alternativa. Para o Superior Tribunal de Justiça, adolescente que pratica ato infracional análogo ao tráfico de drogas terá compulsoriamente a imposição de medida socioeducativa de internação. Também está errada. Por quê? O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente a imposição de medida socioeducativa de internação, não é? Inclusive o artigo 120 artigo 120, agora perdi o artigo 33, né, que trata do tráfico de drogas lá, e depois você tem o artigo 40, que inclusive vai ter aumentos de pena lá na lei 11.343. Se liga lá. Segundo o ECA, o regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independente da autorização judicial. Certíssimo. Artigo 120, que diz lá: o regime de semi-liberdade pode ser determinado. Isso aqui é a letra da lei, não é? Isso aqui é a transcrição, não é, do artigo 120, não é? Que vai dizer justamente isso. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição, não é? Aí interessante que tem o parágrafo primeiro desse artigo 120 que diz lá: são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados
os recursos existentes na comunidade. Tá certo? Beleza? Vamos lá. 11. As regras previstas no Estatuto do Idoso. Pessoal, lembrando que dia 27 vai ter nosso aulão de véspera. Dia 27 vai ter nosso aulão de véspera. Vai ser aonde? Senac Caruaru. Então, não pode perder. Você que vai fazer Guarda Municipal do Caruaru, você tem um compromisso de estar lá. Quer fazer revisão do assunto? Esse é o dia. Quer ver as questões que vão cair da tua prova? É dia 27. Porque Júlio César Matos vai te dar as questões de penal e processo penal. Douglas Silva, de raciocínio lógico, vai te dar as questões e vai revisar raciocínio lógico. Professora Viviane Maia vai detonar direito constitucional e direito administrativo. Professora Letícia Silva, ela vai te dar uma visão geral, não é? De português, não é? Professor Tiago Melo, ó, informática é isso e vai cair isso. E professor Emanuel Tadeu, que sou eu. Tá certo? Então, não pode deixar de ir. Bora lá. Última questão, questão de número 11. Sobre o Estatuto do Idoso. As regras previstas no Estatuto do Idoso estabelecem que aos idosos a partir de 65 anos, que não possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, famosa LOAS, não é? Então, para aquelas pessoas, né, que nunca trabalharam, aqueles idosos que não trabalham, ou que não chegaram em tempo de se aposentar, né? Então, vai ter lá, não é? Essa ajuda, né? Que é um salário mínimo, pelo amor de Deus, que não dá para porra nenhuma. Mas vamos lá. Nos programas habitacionais, então tá certo aqui. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria e se reservará pelo menos 5% das unidades habitacionais regionais para o atendimento dos idosos. Se liga. A reserva é de 3%. E outra coisa interessante, né? É que esses 3%, os apartamentos têm que ser de primeiro andar, tá? De primeiro andar, tá? Então, tem que ser de primeiro andar, ainda tem isso. Tem que ser de primeiro andar. Então, é errado. Para ter acesso à gratuidade, o idoso precisa de uma identificação especial, concedida pelo órgão gestor do transporte para que faça sua prova de idade. Errado. O que diz a C? Artigo 39, parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova da sua idade. Acabou-se. Acabou-se. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos da execução e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 65 anos em qualquer instância. É errado, porque é assegurada prioridade na tramitação e procedimentos em que figure parte pessoa igual a 60 anos. 60 anos. Não 65. E último, deixar de cumprir, retardar, frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte o interveniente o idoso é crime nos termos da lei, commente punível com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Errado. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Pessoal, com isso, fechamos aí, né, nossa live de hoje, né? Revisamos questões, trouxemos questões novas, não é?
Então, acho que hoje foi super proveitoso, principalmente que a gente pegou questões de Estatuto do Idoso, deficientes, né? Código Florestal e o ECA, eu acho que foi muito bom. Professor,